Você abriu sua carteira e levou um susto ao ver o VGI-A11 despencando mais de 20%? Muita gente pensou imediatamente que o fundo havia quebrado ou que tinha acontecido algo gravíssimo. Mas a realidade é diferente e, antes de vender suas cotas por impulso, é importante entender exatamente o que aconteceu. Neste vídeo, vou explicar de forma simples os motivos dessa queda, o que aconteceu com o fundo, quais são os riscos daqui para frente e o que os investidores devem observar antes de tomar qualquer decisão. Primeiro, vamos entender a origem da queda. O VGI-A11 é um fundo imobiliário do segmento de papel. Isso significa que ele investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários, os chamados CRIs. Diferentemente dos fundos de tijolo que possuem imóveis físicos, os fundos de papel recebem juros desses títulos de crédito imobiliário. O grande problema começou quando um dos principais ativos da carteira do VGI-A11 entrou em uma situação delicada. O fundo possuía uma exposição relevante a CRIs ligados ao Grupo Gramado Parques, empresa conhecida pelo setor de multipropriedade e turismo. Recentemente, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial, aumentando significativamente o risco de inadimplência desses títulos. Quando uma empresa entra em recuperação judicial, ela informa que não consegue cumprir normalmente suas obrigações financeiras e busca renegociar suas dívidas com a justiça. Isso não significa automaticamente falência, mas aumenta muito a incerteza para quem emprestou dinheiro à empresa. Como consequência, a gestora do VGI-A11 precisou reavaliar o valor desses CRIs. Essa reavaliação é conhecida como marcação a mercado. Na prática, o mercado passou a entender que aqueles títulos valem menos do que antes, justamente porque existe um risco maior de não receber integralmente os pagamentos previstos. Foi essa reprecificação que provocou uma redução significativa no valor patrimonial do fundo. Quando o mercado tomou conhecimento dessa informação, muitos investidores começaram a vender suas cotas ao mesmo tempo. O resultado foi uma forte pressão vendedora, fazendo a cota cair mais de 20% em um curto período. Mas aqui existe um detalhe muito importante. A queda de mais de 20% ocorreu principalmente no preço negociado em bolsa. Isso não significa necessariamente que o fundo perdeu exatamente esse mesmo percentual em patrimônio ou que os rendimentos desaparecerão imediatamente. O mercado costuma antecipar cenários negativos. Em momentos de medo, muitos investidores preferem vender rapidamente, independentemente do preço. Esse comportamento gera uma desvalorização ainda maior das cotas. Agora surge a pergunta que todo investidor está fazendo: os dividendos vão acabar? A resposta é: não necessariamente. Tudo dependerá do tamanho efetivo da perda nos CRIs envolvidos, da recuperação financeira da empresa e da capacidade da gestora de administrar esse problema ao longo dos próximos meses. Caso a recuperação judicial resulte em renegociações favoráveis, parte dos valores ainda poderá ser recuperada. Por outro lado, se houver perdas definitivas nesses ativos, o impacto poderá reduzir o patrimônio do fundo e afetar os dividendos futuros. Outro ponto importante é entender que essa situação reforça um dos principais riscos dos fundos de papel, o risco de crédito. Enquanto muitos investidores acreditam que fundos imobiliários são investimentos totalmente seguros, fundos de CRIs dependem diretamente da saúde financeira das empresas que emitiram esses títulos. Quando uma dessas empresas enfrenta dificuldades, o fundo também pode sofrer impactos relevantes. É justamente por isso que especialistas sempre recomendam diversificação. Concentrar uma parcela muito grande do patrimônio em apenas um fundo aumenta bastante o risco de eventos inesperados como esse. Agora, será que vale a pena vender? Essa é uma decisão extremamente pessoal. Quem vende após uma queda tão forte, acaba realizando imediatamente o prejuízo. Já quem acredita na capacidade da gestora de administrar o problema, pode optar por acompanhar os próximos desdobramentos antes de decidir. O mais importante é evitar decisões motivadas apenas pelo medo. Neste momento, vale acompanhar atentamente os comunicados da gestora, os relatórios gerenciais e as informações sobre a recuperação judicial da Gramado Parques. Esses documentos mostrarão qual poderá ser o impacto real no patrimônio e na distribuição de rendimentos. Essa situação também serve como aprendizado para qualquer investidor. Antes de investir em um fundo imobiliário, não basta olhar apenas o dividend yield. É fundamental analisar a qualidade da carteira, o nível de diversificação dos CRIs, a concentração por devedor, as garantias oferecidas e o histórico da gestão. Esses fatores fazem toda a diferença quando surgem momentos de crise.
O VGI-A11 continua sendo um fundo acompanhado por milhares de investidores, mas agora entra em uma fase em que transparência da gestão e evolução da recuperação judicial serão determinantes para definir seus próximos passos. Por isso, acompanhar as próximas atualizações será muito mais importante do que agir por impulso. E agora eu quero saber sua opinião. Você continua acreditando no VGI-A11 ou acha que essa queda mudou completamente sua visão sobre o fundo? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela pode ajudar outros investidores a enxergar diferentes pontos de vista. Se este vídeo foi útil para você entender o que realmente aconteceu, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com quem também investe em fundos imobiliários. Assim você ajuda mais pessoas a tomar decisões baseadas em informação, e não apenas no medo do mercado.